equipe, tá? Hoje o Eugenilton, que está lá tá, já está no Master, está acompanhando. A partir de agora, já estamos, portanto, com o sinal de gravação da nossa TV Assembleia, e todos esses registros estarão também através do YouTube, tá? E o nosso Raul César já faz a subida, portanto, de todas essas imagens e de todo o trabalho. Sem mais delongas, senhoras e senhores, nós gostaríamos de convidar para a nossa conversa, como ele mesmo assim colocou, o nosso presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, Dr. Otávio Marquezini. Bom dia. Muito feliz por voltar a essa cidade acolhedora, generosa, bonita, Natal. Esse convite foi possível e chegou até mim através da dedicação e do impulso do nosso querido Rui, que abriu os trabalhos aqui nessa manhã, a quem sinceramente agradeço pela possibilidade mesmo, não apenas de um retorno a Natal, mas de começar, junto com cada um de vocês, a abrir um espaço de trabalho da Sociedade Teosófica, um espaço de iluminação, um espaço de irradiação de energias sutis, espirituais, que chegam ao mundo e à humanidade por conta de geração e geração e geração de dedicados seres que, por amor a essa humanidade, permitem que um contato cada vez mais direto com os mistérios, com aquilo que é sublime, com o amor ilimitado, possa se fazer presente. E é muito interessante que isso tenha a possibilidade de acontecer nesse momento e nessa altura da vida em que nos encontramos, nessa cidade que já surge no mundo com sua bandeira expressando uma estrela. Disse que existem âmbitos da nossa possibilidade de contato com a vida em todo o seu esplendor. Existe um âmbito externo, onde nós temos nossa realidade sensível, tangível, onde nos percebemos individual e coletivamente, onde percebemos todos os seres e todas as coisas, humanos e não humanos, onde vemos a natureza e os seus mistérios. E existe um âmbito interno de silêncio, de descobertas, de mistérios. O externo e o interno. Quando estamos no externo, talvez não tenhamos a relembrança de que existe a possibilidade de conhecer algo além daquilo que está ao alcance dos nossos órgãos sensíveis. Nos confundimos com as coisas todas que vemos, nos identificamos talvez com uma parte daquilo que nós somos. Um grande pensador antigo, Platão, talvez em um dos seus escritos que mais pode nos inspirar, nos diz que nós somos prisioneiros vivendo dentro de uma caverna, tomando as sombras como sendo a verdade e esquecendo da possibilidade de irmos além das nossas certezas, daquilo que os nossos olhos têm uma capacidade limitada de perceber, e perdendo uma grande oportunidade de, se assim me permitirem as palavras, encontrar e realizar o divino. Então, essa vivência externa nos permite conhecer e reconhecer os outros e talvez afastar a nós mesmos da essência daquilo que nós somos. Em determinados momentos, a vida nos permite aquietar, silenciar e buscar Deus. E talvez a gente descubra que, se não for possível encontrar Deus dentro de nós, a busca externa, em alguma medida, está limitada. Encontrar em si
é algo que abre a perspectiva de poder encontrar Deus em tudo e em todas as coisas. Quem sabe estamos sendo convidados a buscar em nós. E o simbolismo da estrela nos indica que em meio a tudo aquilo que vemos e que sentimos no mundo, algumas pessoas repercebem o brilho dessa estrela que está para lá dos nossos sentidos. Mas que quando nos inclinamos em reverência, em silêncio, com amor, ela tem a possibilidade de iluminar o coração, a mente, a alma humana. Então é bastante simbólico e interessante que estejamos nessa cidade que nos lembra dos Reis Magos, que é a expressão daqueles que, para além do sentido externo geral da humanidade, perceberam que tem algo mais. Perceberam uma estrela. Vejam que curiosa a situação humana em meio à natureza, que tende a elevar-se ao céu. E vejam a plenitude das bênçãos e do amor divino que emana uma luz e uma energia do céu à terra. Algumas pessoas, simbolizadas nesses reis, perceberam que em meio à necessidade da sobrevivência, à expiação das dificuldades, há uma luz, há algo, e há algo chegando, há algo que conecta o céu e a terra e nos faz unos com aquilo. Gratidão pela oportunidade de retornar a Natal, que desde a minha juventude, digamos assim, eu sou um ávido aventureiro que gosta de percorrer nas veredas da vida, rincões além da minha cidade. Eu nasci em Curitiba, tive a oportunidade de começar a trabalhar bem jovem, 14 anos. Eu tive a oportunidade de entrar no Banco do Brasil e quando estava ali com 18 anos, ia ter férias e resolvi fazer minha primeira viagem sozinho. Na época, a VASP me dava uma possibilidade, aquela antiga companhia, de comprar uma passagem em qualquer capital do Brasil. E eu estava em Curitiba, daí eu olhei o mapa e disse assim, eu vou até Manaus. Só que aquele voo me dava a oportunidade de descer em todas as capitais e passar um pouquinho conhecendo. E para mim é inesquecível a oportunidade de chegar em Natal, que foi das capitais que eu tive a oportunidade de conhecer naquele momento, a que mais me impressionou. Naquele momento eu já vi o Forte dos Reis Magos e toda essa história encantadora. É uma alegria nesse 7 de março de 2026 voltar à cidade, que eu tive a chance de visitar mais algumas vezes e ser recebido com tanto amor pelos amigos e irmãos que estão conosco aqui. A Sociedade Teosófica, como foi dito na abertura, é uma instituição que surge no tempo, no espaço, em 1875, que se organiza no mundo, e especialmente aqui no Brasil, em 1919. Então, alguns anos atrás, nós comemoramos aí o centenário da Sociedade Teosófica no Brasil. Em 2025, 150 anos da Sociedade Teosófica. Mas quando falamos isso, nós estamos falando de um ciclo moderno, de um ciclo contemporâneo, de um trabalho que talvez não esteja tão claro aos nossos olhos, mas que nós temos a oportunidade de ajudar a realizar. Tiveram ciclos anteriores de antigas escolas de sabedoria. Está funcionando aqui. De escolas de sabedoria, de escolas de mistério. Hoje nós vamos falar sobre o que é a tradição sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a Sociedade Teosófica, vamos falar um pouco sobre teosofia. Uma vez perguntaram o que é a teosofia. Ela é uma nova religião? E a pessoa responde, não é nova e não é religião no sentido convencional que atribuímos a essa palavra. Ela é tão antiga quanto antiga é a humanidade. E desde que nós temos
aquilo que nós conseguimos conceber como ser humano ou humanidade, existe algo dentro de cada um de nós que busca sentido e conexão com o que está além de nós. Então, isso, em alguma medida, nos faz humanos. A capacidade que nós temos de buscar sentido e compreensão acerca do que nos constitui, de quem efetivamente nós somos, aonde estamos, por que aqui nos encontramos, o que nos cabe fazer enquanto aqui nos encontramos. Quando isso começa a pulsar dentro do nosso coração, e essas perguntas não são teóricas, mas verdadeiramente um norte, nós estamos falando de que essa condição humana, presente desde o início dos tempos, possibilita que aquele que indaga e procura, curiosamente, pelas circunstâncias mais diversas, acaba encontrando amigos espirituais, companheiros de ideais, com os quais pode compartilhar suas angústias, suas buscas e as luzes que chegaram assim em determinados momentos. E quando esses amigos se encontram, eles sentam juntos para juntos aprenderem, compartilhando as suas experiências e compartilhando suas reflexões. Isso é um embrião. Isso é um embrião de diversos momentos históricos em todos os locais do mundo que começam a fundar espaços fraternais de busca e compreensão da verdade, que geram a construção de escolas de mistérios, escolas de sabedoria, cujo fruto, ao longo do tempo, nós podemos apresentar como sociedade teosófica. Então a gente está falando ali de 1875, mas a história da sociedade teosófica começa antes. Apenas como história decorrente daquilo que nós temos hoje como instituição, mas como esse norte possível para espaços de confraternização. Desde sempre houve, vamos falar de algumas antigas. Mas como sociedade atual, contemporânea, antes dela ser fundada em 1875, ela estava dentro de me permitam compartilhar com vocês, uma espécie de um planejamento de seres que compõem uma fraternidade universal, invisível aos nossos olhos sensíveis, e que imaginavam chegada a hora de dar à humanidade a possibilidade de que passos subsequentes no processo evolutivo sejam efetivados para impulsionar esse processo de desenvolvimento. Quando nós imaginamos o humano e o divino, talvez imaginemos ou pensemos que existe uma ponte, um espaço que o que há? E talvez nós consigamos perceber que entre aquilo que seria o processo humano de sua evolução e o que nós temos como o divino, possa estar preenchido por inteligências, por consciências, por seres. Algumas pessoas dizem seres que completaram uma etapa evolutiva da condição humana, atingindo a perfeição naquilo que significa o status humano. E a gente pode se perguntar, o que é o humano? Eles completaram a perfeição, o processo evolutivo da condição humana. Teriam diante de si perspectivas evolutivas muito mais profundas em condições transcendentais à condição humana, mas abdicaram do processo de seguir uma evolução super-humana por amor à humanidade, por compaixão à humanidade.
estabelecendo o propósito de permanecer junto a nós, abrindo veredas de percepção, de inspiração, e nos convidando e encorajando a descobrir a verdade que Jesus disse nos libertará. Naquele momento sabereis, o mestre Nazareno teria dito nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Analogicamente se diz Sermão da Montanha porque a consciência está além da consciência humana. Eleva a sua consciência a patamares mais sutis e permite entrar em sintonia com o mestre para ouvir a verdade. E ele teria dito, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, alguns seres de evolução gigantesca permanecem anônimos, invisíveis aos olhos sensíveis, junto à humanidade, possivelmente formando uma aura, uma atmosfera que catalisa as luzes mais excelsas e subministra isso à humanidade, possibilitando que os buscadores tenham insights, percepções, iluminações. Então, um grupo desses grandes seres, conhecidos como no Oriente Mahatmas, os Mahatmas do sânscrito, Atma seria a ideia de uma alma, de um espírito, e Maha é grande. Então, em sânscrito para o português, Maha, uma grande, Atma, uma ideia de alma. Então, grandes almas, almas iluminadas, seres excelsos, seres de luz, que formam um corpo vivo de espiritualidade. Num determinado momento, trocando ideias entre si, isso é simbólico, porque o contato entre esses seres não é exatamente de um modo literal como o que nós temos nessa manhã. É um contato de alma para alma, com uma compreensão direta. Disse que nesse corpo vivo de espiritualidade, dois representantes imaginavam que era chegada a hora de dar à humanidade a possibilidade de se criar um espaço que possibilite um avanço espiritual. E a maior parte deles entendia, não, a humanidade ainda está num processo muito infantil. E desvelar o conhecimento divino de uma maneira antecipada pode gerar determinados problemas. Vejam o que nós estamos falando. Desde que a humanidade existem círculos restritos em escolas de sabedoria, onde determinadas pessoas em que sua vivência permitia um amadurecimento espiritual, acabavam encontrando os amigos, como nós estávamos falando, e junto com esse encontro de amigos, eram sementes ou germens da construção dessas escolas de sabedoria, onde vigora o sigilo, onde prevalece o que nós chamamos de ensinamento oculto, onde prevalece o que nós chamamos de esoterismo. Esotérico, não é o conhecimento das multidões, é o conhecimento passado de mestre a discípulo, de boca a ouvido, àqueles que se mostram merecedores da possibilidade de conhecer a verdade que liberta e não usar esses conhecimentos para um interesse pessoal que pode talvez manipular todos os demais. Disse que o Cristo ensinava as multidões por parábolas para que, ouvindo, não compreendessem, mas que ele, aqueles que eram os seus discípulos amados, poderia ensinar de modo direto. Então, como nós estamos falando, esses seres de fraternidade não conversam como nós estamos aqui nos comunicando. A palavra falada, a capacidade de escutar,
de elaborar, de passar pelas nossas lentes de compreensão e de chegar numa compreensão subsequente. Existe uma forma de comunicação direta que só pode ser feita entre mestre e discípulo, porque o discípulo é uno com o mestre e aprende pelo coração, construindo uma mesma alma, um mesmo corpo. São os vasos comunicantes. Então existem as águas divinas que estão puras no coração e na alma do mestre. E quando o discípulo se prepara para isso, ele tem a possibilidade de ressoar e receber diretamente as mesmas águas da verdade transformadora. Mas isso é quando o ser vai se preparando, quando ele vai sendo moldado, quando ele vai passando pelas experiências da vida. E quando ele busca, não por medo, não por expectativa de ganho de alguma coisa, mas porque percebe que não há outro sentido na vida senão descobrir uma verdade que liberta e tornar-se livre para ser eu e o Pai somos um. Por isso, o mestre é aquilo vivo entre nós. Então, sempre existiram escolas de sabedoria, cujas portas se abriam àqueles que viam a estrela e saíam das sombras do mundo das ilusões, da necessidade e dos desejos, ainda que a vida oferecesse muitos e muitos mais ganhos. Lembram de Dom Quixote? Ontem nós estávamos com nossa querida amiga, a doutora Dulcineia, não tive a oportunidade de falar, mas eu me lembrei, o nome dela expressa em Cervantes a busca de Dom Quixote, a busca da sabedoria. Enquanto o mundo corria atrás, os cavaleiros, do combate de dragões, da conquista dos reinos, da possibilidade de bons casamentos, de fortuna, Dom Quixote era o cavaleiro errante. E as pessoas olhavam para ele e diziam: é um louco. O que você busca combatendo moinhos de vento? Sonhos, ilusões, aspectos espirituais. E ele respondia: louco si, pero no tonto. Alguma coisa na sua alma, como ele estava conduzindo sua existência, a que ele buscava. A sabedoria divina. Então, alguns, além daquilo que o mundo vai oferecendo, são conduzidos pelo norte da alma e chegam naquela escola de sabedoria quando de algum modo estão prontos e assumem a responsabilidade de manter sigilo aos ouvidos do mundo, porque o conhecimento libertador em mãos inadequadas pode se transformar em problemas para si e para o mundo. Te prepara. E alguns daqueles seres santos e sábios entenderam por construir ou edificar em meio à humanidade um espaço aberto a todos os seres, independente do momento em que se encontrem, para que possa ser um espaço de fluência da sabedoria divina. E a maior parte do grupo dizia: não, a humanidade não está pronta para um espaço onde essa sabedoria libertadora seja apresentada de um modo aberto a todos os seres que a busquem. Do século XIX, 1875, se nós formos olhar para a humanidade, nós teríamos dois grandes grupos. Vejam que a gente está caminhando ao longo do tempo, passa por períodos da história conhecida como Antiguidade, período medieval, período contemporâneo, o iluminismo, e o iluminismo que vai nos levando para tentar compreender a natureza, nos afastando cada vez mais dos mistérios impossíveis de serem alcançados com a razão humana. Disse que a humanidade estava dividida entre um grupo materialistas e fanáticos religiosos, onde haverá um espaço para que a pomba branca da verdade possa pousar suas patas com segurança em meio a essa humanidade.
vista e cética, ou com olhos vendados, estabelecidos apenas num fanatismo religioso. Mas aqueles dois seres ganharam, entre aspas, do mestre dos mestres. Curioso isso, né? Porque existem esses mestres de sabedoria e fala-se que existe o mestre desses mestres, num processo evolutivo que segue, como eu estava falando. O mestre desses mestres abriu uma prerrogativa de que isso pudesse ser feito como um experimento, com algumas condições. A primeira, e importante, que eles não ajam diretamente, senão apenas inspirando. E que o trabalho seja realizado por aqueles humanos, nós, que em alguma medida, nos inspirando por esse trabalho e com as nossas limitações e imperfeições, nos coloquemos a buscar ajudar aqueles que verdadeiramente ajudam a humanidade. Eu tenho um amigo que usa uma analogia aqui, curiosa, dizendo assim, é como se esses mestres de sabedoria fossem os técnicos e os servidores fossem os atletas. O técnico não entra no campo. Ele pode, de algum modo, orientar. Mas quem vai participar da atividade são os atletas que estão sendo treinados ou forjados e que se colocam como possíveis aprendizes. Então o experimento começa, mas eu dizia que já tem um projeto anterior. Disse que esses seres, quando ganham a possibilidade de que esse projeto seja implementado, não vão implementar as coisas da noite para o dia. Isso está na mente, está no coração desses seres que talvez plasmem de difusão do conhecimento divino, da sabedoria divina, da teosofia. E aí eles pensam, nós precisamos da ajuda de pessoas que estão aí. E aí então olham para a humanidade e têm dificuldade em encontrar quem pode ser a expressão do agente deles que estão a trabalhar pela humanidade. Eles trabalham pela humanidade nas esferas sutis, emanando amor, compaixão, sabedoria. Mas eles pensavam em estar fazendo um trabalho. Então, percebem a presença de uma russa, muito conhecida nos meios esotéricos, chamada Helena Petrovna Blavatsky. Helena era uma criança que nasce no que hoje nós temos como Ucrânia, na antiga Rússia, em meio à nobreza, à realeza, era uma pianista. Helena, filha de Helena, uma escritora. Teve na família biólogos, mas muito artistas, mulheres fortes. E ela, desde criança, tinha nos seus sonhos a visão de um ser excelso. E ela casa jovem. De algum modo se menciona até que as circunstâncias externas permitem que esse casamento lhe dê uma autonomia financeira e uma autonomia para que pudesse ganhar o mundo. E o seu marido lhe dá o nome pelo qual ela é conhecida no mundo, Blavatsky. Ela era Helena Han, então se torna Helena Blavatsky, com o nome do marido. E aí ela começa a viajar o mundo. Vejam, ela sai da Rússia, vai para o Egito, vai para a África em geral, para a Europa, para a América, esteve na América do Sul, se menciona a sua passagem no Peru. Mas existe um momento especial em que ela está na Inglaterra, no Hyde Park, e naquela época, então, ela é muito jovem, ela vê uma comitiva indiana passando. E no meio daquela comitiva indiana, ela percebe
pela primeira vez na sua existência, a figura de um homem alto, majestoso. E ela reconhece naquela corporalidade a figura com a qual ela tem algum contato sutil desde quando nasceu, em sonhos. E diz que seu primeiro movimento, quando percebe aquele ser, é ir até ele e se jogar em devoção diante dele, que ele faz um sinal dizendo assim, porque isso ia gerar um estranhamento, mas que diz a ela, venha me encontrar depois de modo reservado. E ela se encontra e ali acontece algo que muda possivelmente a vida dela, da humanidade. E ele diz, tem uma missão para ti. Se aceitas, vai ser preparada para isso. Então ela está dentro desse plano maior. Aí se diz que ela vai para o Tibete. Imaginem a dificuldade hoje, 2026, de ingressar no Tibete. Imagine uma mulher sozinha conseguindo entrar no Tibete, onde tinham muitas dessas escolas de sabedoria, e o tem, com uma perspectiva de um budismo esotérico, e ela vai passar muitos anos sendo treinada. Depois ela sai, ela vai para o Egito, ela tem uma primeira tentativa de fundar uma instituição no Egito, com problemas, a coisa não dá certo. A sua vida é recheada de coisas tão curiosas. Disse que num determinado momento ela precisa viajar de navio e encontra uma família passando necessidades que não tinha como embarcar. Ela tinha ganho passagem de primeira classe. Aí ela troca a passagem de primeira classe dela para virar 4 passagens, ela, o casal e os filhos, no porão do navio. Enquanto eles estão fazendo essa travessia, entre outras, o navio explode. Ela sobrevive. Dizem que esteve na campanha de unificação, na soberania italiana, ao lado de Garibaldi, e tantas outras coisas curiosas. Disse que na sua infância ela tem um problema em que ela está cavalgando e sofre um acidente, fica de lado, e ela diz, eu senti que tinha uma mão ali que me protegeu, me segurou para que o acidente não fosse mais complicado, entre outras coisas. E aí ela recebe uma instrução intuitiva de ir para os Estados Unidos. Veja que isso está muito próximo do surgimento de Allan Kardec, da apresentação dos ensinamentos que Kardec dá ao mundo. E os Estados Unidos estava muito envolvido com o que se diz eram os fenômenos. Então, aquilo que a gente não compreende, um som que vem sem que exista um emissor que nós possamos perceber, mesas que levantam, e comunicação com seres que não estão nesse plano da nossa percepção. Então, especialmente nos Estados Unidos, tinham grupos que iam com muita curiosidade para locais onde determinadas pessoas apresentavam esses fenômenos ao mundo. E ela recebeu ali uma incumbência de ir lá, encontrar as pessoas que estavam, por curiosidade ou quaisquer outras motivações, participando daquelas mesas onde os fenômenos aconteciam. E lá ela encontrou um coronel reformado, Olcott, da Guerra de Secessão, da Unificação lá dos Estados Unidos, que era um emissário de um jornal para tentar relatar o que estava acontecendo lá em 1875 e o que ele estava vendo. Ele era uma pessoa muito organizada, com boas perspectivas, com boa oratória, e estava lá, e lá os dois se encontraram. E Blavatsky começava a perceber aqueles fenômenos e começou a interagir com as pessoas. E dizia, nós não conseguimos perceber sensivelmente de onde esses fenômenos são desencadeados. Mas a realidade ou a verdade está além disso. A realidade ou a verdade está além da nossa percepção espaço-temporal. Platão falando das sombras. A realidade está além desses fenômenos que nós estamos percebendo. Existe alguma coisa além. E se nós nos prendemos nos fenômenos, nós estamos perdendo a possibilidade de ir além e compreender a verdade. E aí ela começa a estabelecer uma relação de amizade bonita e profunda com o coronel Olcott. Ambos naquela altura estavam então morando em Nova York.
E num determinado momento, em que as pessoas embevecidas com o conhecimento que Blavatsky compartilhava por conta das experiências diretas que teve, entenderam por fundar uma sociedade, começaram um movimento. Então, 3 especialmente. Um jovem advogado chamado William Quine Judge, esse coronel reformado Olcott, William Steele Olcott, e Helena Petrovna Blavatsky. Vamos fundar uma sociedade para pesquisar os mistérios da vida e da morte, para pesquisar o que está além dos fenômenos, para tentar entender o que é Deus, o humano, o que é a vida. Eventualmente, retomando estudos de antigas tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente, estimulando um estudo comparativo de religião, filosofia e ciência. E aí então eles o fazem. E o coronel Olcott é eleito então o seu primeiro presidente. E eles escolhem um nome, Sociedade Teosófica. Eles vão pegar o nome Teosofia. E se diz que existia uma sociedade teosófica antiga em Alexandria, no século III, em que o mestre era um estivador. Alexandria era o porto que unia Oriente e Ocidente. A grande biblioteca de Alexandria, naquele tempo, que guarnecia um saber ancestral, um legado da humanidade, tinha por mestre um estivador chamado Amônio Sacas. Aos olhos do mundo, uma pessoa de simplicidade, talvez sem tanta erudição em meio àqueles livros todos, mas juntos aqueles que buscavam a verdade, o mestre que tinha a possibilidade de abrir os olhos e a alma dos buscadores. Os olhos e a alma precisam ser abertos pelo buscador, mas o mestre pode nos ajudar, nos incentivar, nos encorajar. Entre aquele grupo, nós víamos filósofos neoplatônicos, inclusive um chamado Plotino, que tem suas Enéadas, em que ele diz que toca a essência da vida em determinados momentos. Ele não escreve, né? As pessoas que caminhavam com Plotino, que se faz mestre, descrevem as suas experiências e o quanto ele, em êxtase, toca o que nós podemos chamar de Deus. Vamos além das palavras, toca o que nós podemos chamar de mistério absoluto daquilo. Quando nós colocamos nome, nós estamos limitando. Então, aqueles que compilavam dizem, Plotino toca aquilo. Num dado momento, o Plotino toca aquilo, volta, olha para o mundo e para si e se pergunta, como pode a magnificência, o esplendor, a beleza impossível de ser colocado em palavras daquilo, e eu aqui tão limitado? Como pode? E ele chega numa conclusão a partir desta analogia que eu compartilho com vocês. Onde está o sol? É uma pergunta que ele faz compartilhando conosco. O sol em Natal é abundante. Eu ouvi do Rui que há um sol para cada um aqui. Onde está o sol? O sol está no seu núcleo? Ou o sol está em todos os raios que dele emanam, gerando a expressão iluminada das formas que nós percebemos? O sol é o núcleo ou ele é o raio? E quantos raios emanam do mesmo sol? Existem muitos raios ou existe um sol? E aí Plotino chega na conclusão que, como raio espargido daquilo, nosso papel é possibilitar que a expressão na máxima pureza daquilo se faça manifestada aqui. Eu e o Pai somos um.
E o Mestre Jesus é a expressão perfeita da irradiação deste sol espiritual em meio a nós, nos indicando, quando diz, eu estou em vós, que cada um de nós, a nosso tempo, tem uma responsabilidade e uma possibilidade, que quando nos permitirmos ser compreendida com liberdade, e não com medo ou expectativa, também nos fará tornarmos-nos aquilo que nós já somos, a expressão viva desse mistério absoluto. Então existia lá Plotino, existiam outros, e eles tinham uma sociedade, eles eram chamados de filaleteus, era a escola teosófica antiga, os filaleteus. E aí nós vamos ter palavras que, vindo do grego, nos indicam filo, que é amigo. Nós vamos encontrar essa palavra na filosofia. Então, filo é amigo. Quando nós falamos amigo, nós estamos nos falando de igual. Nós nos aproximamos do amigo. Não existe uma relação de superior ou inferior. Existe esse espaço que é a amizade. Aristóteles diz que a relação pode ser entre o maior e o menor. Mas quando nós temos uma relação entre iguais que se encontram, e ele apresenta isso na amizade, nós temos um potencial de compreensão da verdade transformativa de modo proporcional à sinceridade com a qual nós nos relacionamos com os nossos amigos. Então, o filo é esse amigo. E aí, o amigo, a outra palavra que vem no filaletes, no filaleteu, é aletheia. No grego, aletheia é a expressão da verdade. Então, aquela antiga comunidade de buscadores espirituais era conhecida como a comunidade dos filaleteus, dos amigos da verdade. E aí, se a gente volta um pouquinho mais na mitologia, nas tradições, a gente vai ver que tinha um rio, Letes, que era o rio que as águas eram as águas do esquecimento. Se diz que quando a alma vem para um novo dia da sua manifestação, ela é mergulhada nessas águas do esquecimento. Então ela esquece sua origem divina, ela esquece quem ela é, ela esquece de onde ela está vindo, e ela simplesmente se vê aqui nesse mundo manifestado e se pergunta, quem sou eu? E ela se maravilha com a beleza da natureza. E ela vai indo nesse convite da natureza e cada vez mais vai esquecendo. Quando nós falamos dos filaleteus, nós estamos falando dos amigos da verdade que estão buscando manter a lembrança daquilo que são. A lembrança de que a alma humana é una com o mistério e com a grande alma universal. Então, essa era a antiga escola de sabedoria da Alexandria. E quando Blavatsky, Olcott, Judge, um pequeno grupo de 16 buscadores espirituais, em meio àquele mundo materialista, em meio ao mundo de um fanatismo religioso, se reúnem para buscar a verdade, eles estabelecem um propósito. Vamos fundar uma instituição que será conhecida no mundo como Sociedade Teosófica. Então, a Sociedade Teosófica tem um nascimento no tempo e no espaço, em Nova York. Ela é uma instituição moderna, sucessora de antigas instituições que se perdem na noite dos tempos, como nós estávamos dizendo, mas com um propósito de abrir ao mundo o conhecimento divino para aqueles que busquem e queiram encontrá-lo. Não é uma instituição em que os fundadores externos são santos, mestres de sabedoria. É uma instituição formada por seres limitados, imperfeitos, humanos, buscadores da verdade, amigos da verdade, que num espaço de fraternidade buscam formar um núcleo daquela fraternidade de santos e de sábios para inspirar e iluminar a humanidade, buscando compreender o que é essa verdade libertadora e realizá-la em si. Se nós formos falar de teosofia, o nome que eles pegam, nós podemos ter uma dupla dimensão sobre isso. Nós podemos ter uma perspectiva de uma teosofia aplicada no nosso viver, ou uma tradição sabedoria, e nós podemos pensar num termo em si, em essência.
E aí podemos continuar trocando ideias nessa conversa. Teosofia é uma palavra formada de dois vocábulos que vêm do grego antigo. Theos, Sofia. Sofia nós também encontramos na filosofia. Então, filo, amigo. Se nós estamos falando de filosofia, é o amigo da Sofia, amigo dessa sabedoria. E a gente pode se perguntar o que é a sabedoria. Então, os amigos da sabedoria. Muito diferente do que nós temos hoje como filósofos profissionais. Na antiga Grécia, o filósofo era aquele que estudava e praticava. Não estava reproduzindo ideias e conceitos de sistemas que precederam, estava mergulhando nesses conceitos e verificando como um verdadeiro cientista de si, como eles se aplicam na existência que ele expressa. Então se fala de uma ascese, de uma ascensão da consciência para aquilo, e então a possibilidade de compreensão daquela verdade. O filósofo não é teórico especulativo. Na perspectiva antiga, é aquele que está vivendo em si. As grandes virtudes universais transmutadas naquilo que nós vamos começar a tentar entender como ética universal a partir do meu viver e do percebimento das minhas limitações. Paulo, Saulo, num determinado momento, inspirado e iluminado pelas belezas todas expressadas, manifestadas na vida do Cristo, pergunta para si: ó Pai, por que o bem que há em mim eu não posso fazer? Mas o mal que há em mim, esse sim eu faço. E aí nessa angústia premida, reconhece o que é importante. A dificuldade de um processo de transformação e uma travessia que faz do humano a expressão viva de Deus. Se ela puder ser realizada. Então o filósofo não é esse sábio em si, ele é o amigo da sabedoria. Como Cervantes e o seu Dom Quixote, que está buscando aquilo, porque tem amizade, amor por Dulcinea, a ser encontrada, compreendida, realizada como um potencial todo de transformação na energia profunda do amor e da compaixão. Então, filosofia tem a palavra Sofia, teosofia tem a palavra Sofia, que do grego quer nos dizer sabedoria. E a outra palavra é Theo. Theo no grego está a ideia de divino, de divindade. Ela vem de um radical mais antigo que é tem. E esse tem quer dizer expansão e crescimento ilimitado. E a junção dos dois vocábulos talvez nos dê a ideia de que existe uma sabedoria divina ilimitada, que abrange céus e terras, que abrange o que está dentro e além de nós, que abrange todas as coisas visíveis e invisíveis. E o curioso é que se diz que está aqui, está tão perto da gente. O que está mais perto dos nossos olhos, que por estar tão perto, tão perto, tão perto, não é percebido? Nossos cílios, simbolicamente. O que está mais perto da gente, a gente não consegue perceber. O que está dentro de nós, a gente não consegue perceber. Uma vez, uma pessoa perguntou para uma sábia: Deus existe? Onde é que ele está? E essa pessoa sábia silenciou, olhou, num profundo e direto contato com aquele que pergunta, ela responde: onde ele não está? E aí ela vai além e diz assim: nós somos como peixinhos no oceano da vida, nos perguntando se a água existe, sem conseguir perceber que nós estamos completamente imersos nesse oceano de vida e de amor, que é Deus. Nós somos aquilo. E aquilo misteriosamente está além daquilo que nós compreendemos como nós sendo. Tu és o oceano e todos os peixes desse cardume da vida, para além daquilo que consegues preencher ou compreender como sendo um fragmento ou um raio daquele sol espiritual. E isso se expande.
se expande de um modo ilimitado. Vocês lembram de Sócrates? Talvez uma das suas falas mais famosas é aquilo: tudo que sei é que nada sei. E a gente pode tentar dar um exemplo sobre essa fala de Sócrates, pensando no seguinte: se tudo que tu és, tudo que tu sabes, estaria contido num universo, um grande círculo, com um ponto de consciência no meio. Esse ponto de consciência atinge tudo que preenche esse círculo. Ele tem atenção, consciência e sensibilidade a tudo aquilo que está ali dentro. Visualizem esse grande círculo com um ponto central de consciência. Um sol espiritual, se assim quiseres. Kant diz: a beleza do universo ilimitado lá fora, transcendente, e a razão humana incompreensível e imanente. Então, esse ponto é esse ponto de consciência, que pode simbolicamente ser expressado nessa ideia de um sol espiritual, ou pode ser expressado no teu ponto de consciência. Esse ponto de consciência chega nos rincões dos limites daquilo que é o conhecido para ti. Isso é curioso. Tudo que está ali dentro é o teu universo de conhecimento. Mas tem fronteiras. A fronteira é o ponto que vai além daquilo que é conhecido. Então Sócrates está dizendo: tudo que sei é que nada sei. Se você de alguma maneira expande o teu conhecimento, aquele círculo que era assim, ele talvez vá ser exponencialmente maior. E ele talvez, se tu aprofundas, vai ser ainda exponencialmente, cada vez mais exponencialmente maior. Quanto mais amplia teu universo de consciência, maior é o fluxo deste ponto em todos os limites. E maior é a fronteira com o desconhecido. Quanto mais conheces, mais percebes na humildade o quanto há numa imensidão ilimitada daquilo que não é conhecido. Eu tenho uma amiga que na sua jornada de caminhada, ela foi para a área da odontologia. Minha área é do direito. E aí então ela se graduou, se pós-graduou, professora, laureada, o pós-doutorado. E num determinado momento ela diz: Otávio, eu vou começar a fazer direito. Parabéns, que legal. Aí passa um tempo, ela diz: Otávio, é outro universo. E ela vai começando de um grão de areia. Então ela está aumentando. E ela está aumentando. E ela está aumentando. E quanto mais aumenta, maior é a fronteira com aquilo que eu nada sei. E com sabedoria, Sócrates diz, na sua humildade: tudo que eu sei é que eu nada sei. Isso é teo. Isso é tem ilimitado. Ilimitado. Mas que só pode ser tocado se nós buscarmos saborear por nós mesmos. Não porque nos falaram. O que nos falaram, o que nós lemos, isso é um convite para um mergulho que precisa ser feito por cada um de nós. Isso é teosofia. Ela não cabe em conceito. Ela não cabe em definição. Qualquer conceito ou definição limita o que não tem limite. Ela não pode ser falada. Ela não pode ser transmitida de maneira direta. Mas aquilo que é o que possa ser uma verdade além das palavras, se isso toca nosso coração, se isso se infunde naquilo que nós temos como nosso ser, ele traz consigo um poder de transformação que nos faz sermos agentes vivos da possibilidade de que todos os demais seres lembrem e busquem e realizem. Então se diz que teosofia não pode ser conceituada. Ela precisa ser buscada, compreendida, realizada por cada um de nós. Mas a gente pode falar sobre. E aí nós vamos fazer um parênteses e dizer, quando nós estamos falando sobre, nós estamos tentando apontar para aquilo. Aí nós falamos de um conhecimento teosófico. Aí nós falamos de uma tradição sabedoria
que rompe a sociedade teosófica, que rompe qualquer escola, que rompe qualquer individualidade. A teosofia é aquilo que anima todo o universo, visível e invisível. A palavra, na verdade, não importa. Nós só adotamos a palavra para que a gente possa se comunicar e indicar. Estamos falando daquilo. A gente pode, entre nós amigos, dizer que nós vamos substituir a palavra por um sorriso. Então, se a gente está tentando tocar aquilo, em vez de a gente dizer teosofia, em vez de a gente dizer Deus, em vez de a gente dizer vida, em vez de dizer mistério, em vez de dizer sagrado, tudo são palavras para nos possibilitar a comunicação. A gente pode simplesmente, talvez, parar um pouco de falar e sorrir. A gente lembra que, o mestre teria dito, onde 2 ou mais se encontrarem em meu nome, ali estarei. Se tu sentes a energia daquilo, não precisa dizer aos outros, mas pode talvez sorrir. Então, quando a gente está, além da palavra, falando de teosofia, no seu sentido essencial, a gente pode trocar ela também por verdade. A verdade está presente. Nós somos buscadores da verdade, mas quando essa verdade está presente, ela traz consigo o potencial da transformação. A ponto de Jesus dizer, eu sou um com o Pai e eu somos um. Naquele momento não existe pai ou filho. Existe além da palavra. Não sou eu, você. Talvez não tenha busca, tempo, espaço. Aqueles antigos analogistas, filaleteus, dizem o seguinte: o infinito não cabe no finito, isso é lógico. O infinito não cabe no finito, mas o finito, num ato de contemplação e de busca daquilo, pode se abrir para um infinito. E num momento fora do tempo e do espaço, talvez ele possa ser completamente preenchido por aquilo. Eu e o Pai somos um. Aquilo se faz manifestado aqui, não há aqui. Não há tempo, não há espaço, não há eu, não há nada. E ao mesmo tempo é a plenitude da unidade de todas as coisas. Quando Arquimedes, lembram de Arquimedes? Arquimedes fica famoso no tempo e no espaço porque ele grita eureka. Dizem que ele encontra aquilo que ele está buscando no momento que ele relaxa na sua banheira. Isso é uma metáfora, uma analogia para dizer que talvez num momento em que você busca, quando o buscador cessa, não porque a busca cessa, mas quando o buscador pessoal cessa, porque o buscador quer chegar em algum lugar, quando aquilo acalma, arrefece, para, silencia. Como é isso? Quando ele grita eureka, aquilo é só o efeito consectário quase imediato de uma experiência direta com a realidade. Eu e o Pai somos um. Isso não tem palavra, não tem som, não tem grito, não tem esse êxtase. Tem alguma coisa assim, congela, se isso fosse possível. Está fora do tempo, aquilo gera a ideia de uma expressão subsequente. Essa expressão subsequente gera a ideia de eureka! E aí a gente já se percebe o quê? Virou memória, virou tempo. O que aconteceu? O que é isso? E aí vira palavra. E aí vira tentativa de compartilhar o que não tem limite. Então, uma coisa é aquilo. Teosofia no seu sentido essencial. Isso é teosofia. Não dá para dizer isso. Outra coisa é a nossa tentativa de compartilhar com os demais. Se diz que uma geração de videntes e de sábios na Índia antiga eram chamados rishis, num momento histórico em que a humanidade está posta. Eles se recolhem, eles saem da vida social, da vida em convivência e vão. Disse que Jesus foi para o deserto. Eles vão se recolher. Eles vão se recolher no coração das florestas e entrar num estado de meditação profunda, contemplativa de todos os mistérios. E eles chegam numa percepção e compartilham entre eles, sábios, aquilo. E quando eles compartilham entre eles, sábios, aquilo, eles começam a apresentar para a sociedade
o que seria a verdade desvelada. Então a sabedoria divina, a teosofia, num momento compartilhado. E aí os textos mais antigos da humanidade vão ser conhecidos lá na Índia, e da Índia ganham um mundo, como os Upanishads. Esses textos da sabedoria desvelada trazida pelos mestres de sabedoria, então as serpentes do saber, os nagas, e aí compartilhado com o mundo. E disse que muitas sementes dessa sabedoria divina são deixados em textos trazidos por aqueles que tocaram algo daquilo e buscam compartilhar com os demais. Aí nós vamos começar a ver as tradições que se transformam em religião no Oriente e no Ocidente. Quando a sociedade teosófica é fundada, ela é fundada com um primado de, primeiro, acima de tudo, formar um núcleo dessa fraternidade universal da humanidade. Nós todos somos irmãos e irmãs, formando um corpo maior, num processo de desenvolvimento individual e coletivo. E nós somos juntos convidados a investigar esta verdade transcendente através de um estudo comparativo de religião, filosofia e sabedoria, na indelével busca da verdade num espaço de liberdade de pensamento. Todos são bem-vindos, independente das nossas origens, das nossas ancestralidades culturais, das nossas tradições religiosas, para buscar a verdade. Então a liberdade de pensamento e a fraternidade pode nos levar, por exemplo, à ideia de um ecumenismo, e isso é importante. Mas existe alguma coisa que nesse espaço de ecumenismo nos possibilita não esquecer de buscar a verdade. E o lema da sociedade teosófica é Satyanasti Parodharma, em sânscrito, quer dizer: não há religião superior à verdade. As religiões todas são caminhos para encontrar esta verdade. Mas nós não podemos esquecer desta meta de busca e realização da verdade. E talvez nós descobramos que nós podemos chegar nessa meta através de um estudo comparativo, de um compartilhar das nossas percepções, dos nossos melhores compreensões, insights, com os demais que caminham como irmãos, como amigos espirituais ao nosso lado. Não como instrutores e aprendizes, mas como amigos e aprendizes em conjunto do oceano ilimitado desta vida transcendente. Entre os antigos gregos, eu também vou fazer esse destaque, existiam dois que geram uma tensão sobre o que é a verdade. Heráclito e Parmênides. O que é a verdade? A verdade tratada por Heráclito é conhecida naquela parábola, metáfora do rio. Vocês já devem ter escutado. É impossível nós tomarmos um banho 2 vezes no mesmo rio, porque as águas estão transcorrendo, você está transcorrendo. E Heráclito diz então que a verdade é essa sucessão infinita de mudanças. A verdade é o que é a cada momento e a cada instante. Estamos em 2026. Eu vim para Natal, acho que na primeira vez eu compartilhava com vocês no fim dos anos 80. Quem era o Otávio se eu me olhasse no espelho em 1988? Quem é o Otávio voltando a me olhar no espelho em 2026? Meus amigos, até com um certo cautela, disseram assim: Otávio, vimos um vídeo de você em Salvador há tanto tempo atrás, era mais jovenzinho. Quem é o Otávio? A gente vai mudando. O Raul Seixas diz que ele é essa mudança constante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então essa mudança constante. Heráclito está falando isso, a verdade é a mudança. E aí surge um outro e diz: existe essa alternância, essa modificação, mas há algo imutável, universal, eterno. Isso é a verdade. Que é. E como talvez compatibilizar a ideia de uma verdade absoluta e uma verdade relativa? E talvez descobrir num dado momento que a verdade absoluta, além das nossas palavras, ela é sem dualidade aquilo que nós indicamos como eterno
E isso, como que nós indicamos como tempo. A eternidade e o tempo estão contidas na mesma verdade transcendente que está além das palavras e é. Então Parmênides está nos dizendo aquilo, aquilo, aquilo. Blavatsky, quando funda a Sociedade Teosófica, e ela escreve muito, 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 ela começa a ser conhecida no mundo pelos seus escritos através de um livro chamado Isis Sem Véu. Isis, a deusa da sabedoria na tradição egípcia, desvelada. Então, um encontro direto com a sabedoria divina. Ela começa escrevendo sobre isso. Depois ela escreve seu livro mais famoso, A Doutrina Secreta, que é uma apresentação de dois grandes temas: o surgimento do cosmos, a cosmogênese, e o surgimento da humanidade, a antropogênese. No fim da sua vida, ela deixa um livro mais curto. É a Chave para a Teosofia, escrito em perguntas e respostas. O que é a teosofia? O que é a verdade? O que é a sociedade teosófica? O que é Deus? Quem são os Mahatmas? E ela deixa um livro que ela diz que é um fragmento de um ensinamento maior que ela aprendeu de cor do tempo que passou sendo treinada no Tibete, chamado A Voz do Silêncio. É um encontro num profundo processo de meditação consigo mesmo, encontro com Deus e consigo, no recesso da alma, no silêncio, que começa a falar conosco. Então ela dedica isso aos poucos verdadeiros místicos que há na Sociedade Teosófica. E na Doutrina Secreta ela diz assim: o que é aquilo? Vejam, ela nos diz assim: tenta apagar todos os conceitos e definições que tens em tua mente, para buscar se aproximar daquilo que é mistério, que é fonte da vida. Vai além dos conceitos e das palavras. Que é aquilo que não tem limite, que na verdade não pode nem ser falado, porque é silêncio. Ela de algum modo vai dizendo: é vazio, é não existente. E ela de algum modo diz que talvez esse vazio aos nossos sentidos é um oceano, na verdade um cosmos, para a razão na sua absolutividade. Ela diz assim: um caos para os sentidos, mas um cosmos para a razão. E ela vai chegando, então não é um ser. E ela diz: talvez seja melhor indicar como não ser. Os antigos indianos diziam assim: net, net, net. Eles dizem não isso, não aquilo outro. Tem alguma coisa além de todos os conceitos. Vai mais além, vai mais além, vai mais além. Então é net, net, net. E aí Blavatsky vai dizer não ser. E ela depois vai dizer o único e verdadeiro ser, aquilo que não tem nome, não tem face, não tem atributo, não tem qualificativo. O que é aquilo? Busca aquilo. E aí ela vai chegando na ideia de um espaço. Imaginem vocês o seguinte: a gente fala do Big Bang, por exemplo. E o que é o universo manifestado? Uma explosão de vida. Alguns cientistas dizem que as supernovas entram num processo que num determinado momento entram nessa grande explosão. Pá! A partir de um ponto, tudo o que há. Imaginam, e ainda se diz que o universo está em expansão. Aí eu me pergunto o seguinte: o que contém tudo o que há e que permite que essa expansão esteja acontecendo? De novo, para Sócrates, tudo o que sei é que nada sei, a gente está falando de uma expansão nesse universo do desconhecido para além dos nossos conhecimentos. O que é isso que contém tudo o que há e que ao mesmo tempo, sem dualidade, não é nada? E que não sendo nada é a possibilidade de que tudo o que é, seja. Se a gente fizer junto agora um passeio no Louvre, talvez a gente lembre que lá, entre tantas obras únicas, de valor inestimável para a humanidade, nós vamos encontrar a Mona Lisa. Talvez um ícone do que é a representação
nas telas de Da Vinci, de todos os gênios. Se você olha para a Mona Lisa, o que você vê ali? Você percebe a forma. Um ponto. A forma manifestada. Você percebe talvez que essa forma está forjada pela tinta que foi usada. O Espírito. O Espírito Santo que animou todos os mundos. Você talvez não consiga perceber tão claro, mas dessa junção da forma manifestada e da tinta que a molda, tem uma fonte da vida ali que é o gênio do artista. Ali está a expressão de Da Vinci. Se nós formos pensar no Davi e no Michelangelo, Davi diz que Michelangelo já estava no mármore. A gente está pensando mármore e o cinzel, estabelecendo a possibilidade daquilo que é a forma dentro da forma e manifestada, com o gênio de Michelangelo. Então você vê a Mona Lisa com as tintas e com o gênio de Da Vinci. Michelangelo vai dizer, parla. Algumas pessoas dizem que a Mona Lisa é a expressão manifestada de Da Vinci. O que a gente não vê? O que a gente não vê na Mona Lisa? A tela branca de fundo. O que não é nada é a possibilidade de que tudo venha a se manifestar. Aquilo não se vê, aquilo não se fala, aquilo não se sabe. Para os nossos sentidos é nada. Para os sábios, no mistério, é a única possibilidade de tudo. Então Blavatsky começa a apontar para aquilo. O silêncio, o zero. Se a gente vai para a matemática, dizem que nada nos intriga mais na matemática do que o infinito de um lado e o zero do outro. O curioso é que todos os números vêm do zero. Será? E todos os números retornam ao zero quando são colocados no seu complemento. Do zero veio o 1. E ao zero retorna quando está diante do menos 1. Do zero veio o 2, o 3, que eles retornam quando estão diante do menos 2, do menos 3. E todas as coisas mais complexas que o sejam, de lá vieram e a lá retornam. Se você tem uma insônia e uma dificuldade de dormir, e de repente percebe o cachorro latindo longe, aquela moto que continua passando com um motor elevado, se você está nesse estado ainda entre vigília e sono, atento, você vai começar a perceber como esse som vem de um silêncio, e por mais que ele seja intenso, inevitavelmente o silêncio retorna, de onde veio, que para nós é nada, mas que talvez misteriosamente seja a fonte de tudo que é. Então Blavatsky começa a nos dizer, busca aquilo. E quando nós pensamos na sociedade teosófica, muitas vezes nós imaginamos que ela é um espaço de estudo. A metodologia talvez seja de estudo, uma metodologia. Se diz que tem um tripé essencial. Então 3 pontos. O estudo, a meditação e o serviço altruísta. Então nós podemos olhar para a sociedade teosófica e imaginar que ela é uma sociedade de estudo, onde a gente se reúne para estudar juntos. Isso é uma metodologia. Mas na verdade ela é um espaço de formação da fraternidade universal que nos convida a buscar e compreender a sabedoria atemporal, que nos convida a buscar e compreender um processo de autotransformação e que nos convida a realizar, compreender a unidade da vida. Ela é essencialmente uma instituição de serviço ao mundo. Na sua linguagem atual, então nós falamos de 150 anos, nós temos a missão da sociedade teosófica. E nessa missão da sociedade teosófica nós vamos ver a primeira palavra com um verbo dizendo servir. A missão da sociedade teosófica é servir à humanidade.
cultivando. Vejam a importância do verbo cultivar. Não é impondo, é lançando sementes para que a terra, a nossa mente, o nosso trabalho elaborativo faça o trabalho. Não é dogmatizando, não é catequizando, não é impondo, mas num espaço de liberdade, cultivando uma compreensão. É uma dupla dimensão aí, e uma realização. O Mestre Jesus, eu usei e vou voltar. Ele dá essa dupla dimensão quando ele diz: conhecereis a verdade, compreenda, e a verdade vos libertará. Realize a verdade. Realize. Então a sociedade teosófica serve à humanidade cultivando uma compreensão e uma realização. Existe um âmbito de trabalho enorme nesse cultivo, em benefício de todas as pessoas, para que cada um de... E vejam a dimensão, realize a teosofia, ali apresentada como sabedoria atemporal, a autotransformação espiritual. Ela é uma sociedade de serviço que nos convida a passar por um processo de autotransformação espiritual, de regeneração. Olhem a importância dessa palavra. Regenerar é dar nascimento a si, é renascer em vida. Paulo volta a Saulo no caminho de Damasco, porque encontra o Cristo em si e se regenera em espírito. Então, é compreender e realizar a sabedoria atemporal, a autotransformação espiritual e a unidade de toda a vida. As formas são muitas. Nós estamos em quantos na sala, quantos na cidade, quantos no país, quantos no mundo, encarnados e desencarnados. As formas são múltiplas, e isso pensando na humanidade. A vida é uma. É a mesma vida, em todos, se expressando através de características que a colocam no mundo para possibilitar que a gente aprenda e realize. Então essa é a missão da sociedade teosófica. E ela busca realizar a sua missão nos incentivando a estudarmos juntos, a meditarmos, e nos honra com a possibilidade de servirmos. Em um momento, na Voz do Silêncio, em Ocultismo Prático, outro dos seus livros, Blavatsky busca conceituar a teosofia. Eu estava dizendo, a teosofia não tem como ser conceituada, porque ela é essa questão ilimitada. Mas ela, num determinado momento, disse: a teosofia é incondicional renúncia a si, ela é altruísmo. Peguem essa palavra, altruísmo. Em palavra, pensamento e ação. Então, um altruísmo que tem sua gênese na mente, nas palavras e numa ação realmente generosa e verdadeira. O que nos motiva a estar no mundo? A gente pode falar do serviço. Talvez não exista outra razão pela qual nós estamos aqui, senão isso é Vivekananda. Vivekananda veio a convite de Gianni Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica da Índia, para Chicago, no primeiro Parlamento Mundial das Religiões. Na época era entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não tinha ONU, tinha a Liga das Nações. E ali eles estabeleceram um espaço de ecumenismo para falarmos de todas as grandes religiões. Vivekananda vai escrever sobre o que é religião, como religiosidade, o ponte de conexão com o mistério. E Vivekananda, numa parte tão sublime das suas reflexões, diz o seguinte: não há outra razão para estarmos aqui senão servir a Deus. E ele vai fundo nisso e diz assim: não existe outra forma melhor de servir a Deus senão servindo a todos os seres. Porque Deus está a todos os seres, e quando tu serves a qualquer um dos seres, é a Deus que tu estás servindo. Não esquece disso. Deus
oculto por trás de todas as pessoas que caminham ao seu lado. Tudo que fazes é a Deus que está fazendo. Dedica isso a Ele. Então nós podemos chegar na conclusão de que não existe outra coisa para fazer senão servir. Mas eu posso me perguntar, o que é o serviço e será que eu estou servindo? Ou existe algum tipo de expectativa nas mãos que servem? Expectativas que talvez não sejam tão bem claramente percebidas. E aí, quem sabe, o grande propósito seja conhecer a si mesmo. Porque conhecendo a ti mesmo, em algum momento, não como conceito, perceberás que tu és Deus. E nesse momento, é Deus servindo a todos os seres. Não existe a mão que inspira e a mão que age. Existe apenas liberdade numa ação que é ilimitadamente amor, sabedoria, paz, compreensão. Não sou eu quem vive, mas é aquilo que vive através de mim e de todos nós. Aquilo vive e só pode viver porque aqui o despertar se fez presente. E nesse momento, o Deus manifestado toca todos os seres. E o verdadeiro e limitado serviço no qual haveremos de chegar quando aprendermos, nos transformarmos e realizarmos, será mais do que uma expectativa no tempo, mas a concretização de um momento subsequente de evolução da humanidade, cujo projeto e experimento, que se iniciou em 1875 visivelmente, busca alcançar, através de nós, que somos imperfeitos, a possibilidade de realização e compreensão da verdade, nos colocando nas nossas imperfeições num ambiente de tentativa de buscar fazer o melhor, a partir da inspiração do que esses santos e sábios estão o tempo todo compartilhando conosco. Uma coisa é nós estudarmos livros. A Teosófica começa a produzir uma imensurável literatura. Uma coisa é nós meditarmos os livros, o que é um desafio tremendo. Uma outra coisa é nós verdadeiramente vivermos esses ensinamentos e nos tornarmos unos com eles. Sejam bem-vindos, meus irmãos e meus amigos, a isso que talvez seja a maior honra que toca a alma de cada um de nós. Conhecermos a nós mesmos junto com cada um dos que formam essa fraternidade e nos esforçarmos, incentivados, porque talvez o trabalho seja árduo, por aqueles que fizeram a travessia e que nos dizem: tentai, vós o podeis, pois sedes deuses, transformais essa potencialidade divina em uma vida efetivamente divina, amorosa e compassiva. Eis o trabalho da Sociedade Teosófica, iniciado na cidade de Natal, graças ao nosso esforço conjunto, permitindo que uma nova porta de conexão com essa luz invisível e limitada esteja brilhando, tocando corações e almas, porque há uma busca da humanidade e uma busca que se intensifica por sentido e por algo que o Mestre Jesus diz: se for experimentado, acabará com a sede. As pessoas buscavam tirar lá do fundo do poço alguma coisa que aplacasse a sede. E ele disse: que buscais? Quem beber dessa água nunca mais terá sede ou desejo. Vai além das tuas necessidades. Descobre a vida na sua essência e vive. Não há palavra, há gratidão.
Nós vamos agora para as perguntas, por favor. Tá? Agora pedimos para que acesse, então, ali, que fica melhor. Tá? Perguntas? Ave, meu irmão, peço a gentileza, tem várias perguntas na sequência, mas pedimos encarecidamente a gentileza para que o irmão possa expandir um pouco dentro daquilo que a gente já vivencia amorosamente, né, na fraternidade construída, já atalhada de forma nômade, né, entre todos nós, mas gostaríamos de perguntar gentilmente a esfera dessas vivências a partir do olhar teosófico, se o irmão pudesse expandir um pouco mais dos horizontes que já são compartilhados pelas experiências e os ensinamentos da teosofia no mundo, dentro dos seus conhecimentos. Obrigado pela sua pergunta. Juan, a sociedade em si tem essa história, né, de 150 anos. Em algum momento, Blavatsky nos fala muito da ideia de teosofia prática. Algumas pessoas dizem que se nós quisermos conhecer a teosofia, essa no seu sentido primário, a gente tem que ir além dos livros e ir para a vida, vivê-la. Se nós vivermos, talvez aquilo que a gente retorne os olhos aos livros surjam com letras de fogo. O que a gente pode ler criteriosamente, de algum modo racional, se transforma numa espécie de compreensão a ponto talvez de nos levar ao questionamento. Onde é que eu estava que eu estava dormindo antes e não compreendi o que está pulsando tão claramente aqui? Isso é tão interessante e curioso, e isso talvez nos coloque diante da ideia de uma sabedoria. Uma dimensão é o conhecimento, que nos leva à erudição. Uma coisa muito diferente é a sabedoria que nos leva à transformação. A sabedoria, ela tem graus de profundidade que vão sendo alcançados na medida em que nós mergulhamos cada vez mais nela. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a lembrança da verdade. Eu procurei expressar isso com a ideia de Arquimedes. Quando essa verdade que ilumina e nos inspira se transforma numa memória na qual nós nos apegamos, nós estamos fechando as portas para um contato constante com essa realidade. E a possibilidade de manter a porta aberta passa por algo que nós conversamos esses dias e que pode ser traduzido em humildade. Na Voz do Silêncio, Blavatsky diz: "Ser humilde se buscas a verdade, e mais humilde se em algum instante pudesse tocá-la", permitindo que ela continue com essa força transformativa constante. No Líbano, um cristão ortodoxo que passou a ser conhecido como o profeta Khalil Gibran diz que o último degrau da escada da sabedoria é a simplicidade. É difícil ser simples nesses assuntos. E ao mesmo tempo, se eles não são simples, eles talvez tangenciem mais a erudição do que a essência do que é a sabedoria. Agora, cada um de nós vai ter formas da sua expressão, e isso pode dar os domínios do encontro com a verdade através da ciência, que tem a sua linguagem e a sua metodologia, através da religião, que tem a sua linguagem e a sua metodologia, através da filosofia. E nós vamos nos aproximando e junto construindo esse amálgama com potencial de transformação. Toda a sabedoria é transformativa. Se ela não traz consigo essa força
de dar uma parada, olhar para nós e percebermos quanto é essa caminhada de encontro e realização com o divino. Ela está no domínio do acúmulo do conhecimento. Ela traz consigo a possibilidade do conhecimento, mas ela vai além. Agora, o mais interessante é isso. Se a gente for pensar etimologicamente, a palavra sabedoria no latim, ela tem o mesmo radical. Eu acho que isso foi falado do sapere, saporo. Ela precisa ser experimentada diretamente. Entre os antigos gregos tem Aristófanes. Ele escreveu um texto curioso chamado As Rãs. Aristófanes vai estar no banquete descrito por Platão, qual, como ontem à noite, eu brincava dizendo, tivemos a oportunidade de alimentar o corpo e a alma recebidos pelos nossos amigos aqui em Natal. Nesse banquete, vários se encontraram para alimentar o corpo e a alma. Naquele encontro, eles vão falar sobre a essência do amor. E muitos vão trazer as suas percepções até chegar em Diotima, e expressada ali então por Sócrates, sua companheira, indicaria o quanto nós nos transformamos nessa imersão no amor. E o que eu queria, em alguma medida, dizer é que Aristófanes estava lá e ele nos fala no livro As Rãs de um encontro de pai e filho, em um determinado momento das suas jornadas, e como servidores do Estado, servidores públicos, estão ali na polis, magistrados, governantes, vão tentar juntos entender o sentido da vida. E eles falam, nós podemos realizar muitas coisas, mas quando a gente entra nessa esfera, se isso é possível, não é para mim, mas é a possibilidade da gente fazer o nosso melhor e deixar o nosso melhor ali. Isso produz um estado transformador. Mas esse estado só pode ser alcançado se nós nos propusermos a fazer. Os exemplos nos inspiram, mas a verdadeira caminhada tem que ser feita por cada um de nós. Então precisa experimentar essa sabedoria e descobrir o gosto que ela tem e como, quando ela se conecta com essa corporalidade, ela traz consigo o potencial de que nós realmente entendamos que a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para colocar no mundo uma expressão daquilo que é inefável. E que só vai ser colocada no mundo quando a gente realmente despertar para isso e fizermos aquilo que nos cabe. Os antigos indianos chamam isso de Dharma. Um desses nossos encontros ao longo do ano de 2026, vamos ter um momento de falar sobre o Dharma. A palavra karma talvez seja a mais conhecida, mas quando a gente fala de Dharma, a gente talvez descubra que tem uma missão, a gente não está aqui por acaso. Preservar o Dharma, encontrar o Dharma e viver o Dharma é o que Aristófanes estava expressando naquele encontro do pai e do filho, dizendo, naquele espaço que não é de ninguém e por isso é de todo mundo, o espaço público, a gente encontra um sentido que clareia e no qual nós descobrimos que essa missão, que é divina, realmente se realiza não por vaidade, mas só pode ser realizada através de cada um de nós quando a gente encontra essa missão e se devota integralmente a ela. Então isso precisa ser encontrado, vivido. E quando ela é vivido, ele traz força, energia. Essa força e essa energia inexauríveis, ela é amalgamada com a bênção do amor e do altruísmo. Se a gente descobrir essas duas coisas, a imortalidade é mais do que um conceito. O mistério da vida e da morte é compreendido e se diz que alguns seres como esses que inspiram a fundação da Sociedade Teosófica
não reencarnam por necessidade, mas eles são dotados de corpos físicos por amor, lhes possibilitando voltar a realizar um trabalho sagrado. Um curso aqui, né? Curso, temos a alegria, embora muitos amigos nos acompanhem pela transmissão da TV e pela gravação que vamos disponibilizar, alguns amigos têm a oportunidade de nos acompanhar presencialmente. Esse encontro traz uma força e uma atmosfera diferenciada. São momentos inestimáveis, em que a abundância, talvez, da energia se faça mais intensa. A tecnologia nos permite esse encontro virtual também. Desde 2020, os trabalhos da Sociedade Teosófica no Brasil foram ampliados através de transmissões online. Nós temos um canal no YouTube que vocês são convidados a acompanhar, caso queiram, em que todos os dias às 19h30, nós temos uma atividade sendo realizada ao vivo. E um arquivo aí do que nós temos dessas atividades abertas ao vivo em língua portuguesa desde 2020, sempre das 19h30 às 21h. E nós temos outros momentos. Aos domingos nós temos um momento de meditação conjunta, aos sábados nós temos um momento de palestra, independente dos temas em si estudados. Nas quintas-feiras, normalmente eu conduzo às 19h30 um estudo introdutório de Karma, Dharma e Reencarnação. Mas hoje, especialmente, dia 7 de março de 2026, às 16h, sábado, nós estamos começando o 4º curso online de Introdução ao Pensamento Teosófico, que eu convido todos vocês para acompanharem ao vivo online, que é um curso estendido, normalmente vai de março até dezembro, com minúcias de apresentação de uma introdução ao pensamento teosófico, mas que aqui em Natal, de modo privilegiado, nesse ano de 2026, nós estamos fazendo presencialmente, com 9 encontros. 9 encontros mensais, que é uma síntese do que nós apresentamos anualmente em 40 encontros semanais online. Aproveitem a oportunidade de estar acompanhando o curso online e essas bênçãos que nos permitem esses reencontros presenciais, onde temos a possibilidade mais aprofundada, talvez, de conhecer e compreender essa verdade divina. Obrigado, meu irmão Otávio. Olha, permita dizer do sentimento que certamente é compartilhado pelos irmãos, que é essa sensação de eco, né, na nossa alma, realmente, com as palavras do irmão, né, com conhecimento, suavidade, leveza, com que o irmão foi trazendo as informações. Queria agradecer mesmo por esse momento, foi muito especial, né, emociona a gente mesmo. E queria saber do irmão, o irmão sabe, a gente teve essa conversa naquela reunião online, alguns de nós vêm de alguns anos dentro da escola do Espiritismo, conhecendo, né, alguns ideais, e aí tem um certo lema dentro da doutrina espírita, que ele acompanha o percurso de todos os buscadores que estão nessa linha, que é fora da caridade não há salvação, né? Kardec disse isso com muita ênfase, e a gente teve a grata surpresa, num determinado momento, de ler sobre uma iniciativa que a professora Anne Besant, junto com alguns irmãos da Sociedade Teosófica, no início do século XX, com a fundação da Ordem Teosófica de Serviço, né? E aí, na frase, ela diz que se trata da união de todos aqueles que amam em prol de tudo aquilo que sofre. Gostaria de saber com o irmão, na Sociedade Teosófica, qual o papel da caridade, que para nós a gente tem como uma coisa muito cara, né? Se o irmão puder falar um pouquinho sobre isso. Gratidão também pelo seu questionamento e pelos complementos importantes que você trouxe no momento em que traz a indagação. A Sociedade Teosófica, na sua história, tem personalidades super interessantes, né? Nós falamos um pouco de Blavatsky, de Olcott, Henry Steele Olcott, eu estou retificando aqui quando mencionei o nome dele.
E Annie Besant surge como uma geração subsequente. Annie Besant era da academia, uma estudiosa, preocupada com direitos humanos, especialmente o direito das mulheres, das meninas. Em um determinado momento ela recebeu uma missão, que era escrever uma matéria num jornal sobre um livro que estava sendo lançado, A Doutrina Secreta. Quem já teve a oportunidade de ler A Doutrina Secreta ou tomar conhecimento, vê o tamanho do que é aquela obra e a amplitude do que nós temos ali. Ela leu e ficou completamente impactada, disse: eu preciso conhecer essa mulher. Bernard Shaw, que era um companheiro de Annie Besant, disse que a academia perdeu Annie Besant para o esoterismo. Ela tem uma conversão na vida e se une à Sociedade Teosófica, depois vai se mudar para a Índia. A sociedade foi fundada em Nova York, depois de 7 anos ela muda para a Índia, se estabelece em Bombaim na época, hoje Mumbai. Depois ela vai para o sul da Índia, antiga Madras, atual Chennai, onde está até hoje, e se espalha pelo mundo, especialmente pelo trabalho de Annie Besant, que organiza e possibilita que o conhecimento teosófico se expanda, se irradie. Gandhi foi membro famoso da Sociedade Teosófica, Thomas Edison, nas artes, nas ciências, muitas pessoas se aproximaram do movimento teosófico. Tagore, prêmio Nobel da Literatura. Estou vendo meu amigo Giordano e me lembro de Tagore conversando com Einstein. Me lembro de, não que eu tenha participado disso, mas eu li sobre isso, e me lembro de Krishnamurti, que vem depois para a Sociedade Teosófica, a partir do momento em que tem essa interação com Annie Besant, falando com David Bohm. Então, encontros de espiritualidade e ciência altamente profundos, e a questão do serviço e da caridade. Então, Gandhi caminha pela Índia, membro da Sociedade Teosófica, inspirado e compreendendo o sentido profundo da Bhagavad Gita, da tradição na qual foi educado, não como mera crendice, mas como máximas mesmo de um processo de sabedoria, de entendimento. Annie Besant foi a primeira mulher no parlamento indiano a partir, e presidiu o parlamento a partir da emancipação política, então, em relação à Inglaterra. E num determinado momento ela realmente percebe essa questão de que o ensinamento não pode se resumir a círculos intelectuais, e ele precisa ser levado a uma verdadeira ação social, ação transformativa, sob um primado de que o servidor se transforma através do seu ato de realização desse serviço generoso, altruísta, ou dito, segundo você nos trouxe, na tradição apresentada por Kardec, como sendo a caridade. Vivekananda, que eu mencionei, diz que existem alguns caminhos de autorrealização. Ele trabalha com a ideia do yoga. Ele fala que existem 4 caminhos de uma yoga de autorrealização. Então, quando a gente fala de religião, de religiosidade, nós estamos falando de uma palavra que do latim quer dizer religare. Imagina a nossa consciência no tempo e uma consciência atemporal. Quando a gente fala de religare ou de religião, a gente está falando de uma linha direta entre esses 2 âmbitos da consciência. Aquilo és tu, tu és aquilo. Além da tua identidade pessoal, tu és o mundo. Gandhi vai falar: seja tu a mudanças que quer no mundo. Se não puderes mudar a ti, não tem como aspirar uma mudança no mundo. Isso é religiosidade. Quando a gente fala de yoga, yoga vem do latim, do sânscrito yuji, que é unir, ligar. Então é esse estado de conexão com a unidade da vida. E Vivekananda diz: existem 4 metodologias para fazer esse yoga. Ele diz: existe um yoga devocional, Bhakti Yoga. Tu percebes aquilo que é transcendente, Deus, os santos, o Cristo, e contempla aquilo de uma maneira devocional. Lenta e gradualmente tu vais te transformando naquilo. Alguém teve a oportunidade de ler Thomas de Kempis, que escreve Imitação de Cristo? Alguém tem a possibilidade de perceber a vida de São Francisco de Assis, que, inspirado no Cristo, vive o Cristo fazendo da sua inspiração
a manifestação em sua vida. Isso é devoção. Esse é um caminho que o yoga recomenda e que em sânscrito é chamado de Bhakti Yoga, o caminho do devoto. Vivekananda diz que isso é como se fosse uma asa de um pássaro, mas que esse equilíbrio na outra asa vai se fazer com a outra batendo, e a outra é estudo, mente. Se você fala da devoção, talvez você esteja pensando no coração. Se você fala da mente, talvez você esteja pensando no estudo, o estudo das escrituras sagradas, a compreensão daquilo que nos leva a esse estado de uau, em que a literatura é preenchida por letras de fogo e não apenas letras frias, num tomo, em 10 tomos, em 30 tomos. Então você vai aprender a estudar e vai unindo o coração e a mente. Esse é um caminho do estudo, o caminho do Gnana Yoga. E você vai ter duas asas de um pássaro. Vivekananda diz, existe um yoga real, Raja Yoga, com as práticas da meditação profundas, desde a preparação para o yoga, que começa com, seriam talvez os 10 mandamentos na tradição cristã. Eles chamam de yamas e niyamas. O que eu devo deixar de fazer, o que eu devo começar a fazer, isso tudo é uma preparação para os estados subsequentes, que vão levar a um estágio que eles chamam de dharana, que é uma concentração. Dhyana, que é uma contemplação, e Samadhi, que é essa unificação. Então ele chama essa yoga de Raja Yoga, é o yoga real. E aí você tem o pássaro. Quando o pássaro está pronto, você tem o quê? O voo livre. Vivekananda diz que isso é o Karma Yoga. O Karma Yoga é o yoga do serviço gentil e amoroso. Então esse é o serviço, é o caminho da ação. Existem pessoas que estão no front. Existem pessoas que estão na meditação. No meu entender, nenhum é melhor ou pior. São caminhos, momentos. Talvez aqueles que meditam são os que estão produzindo uma atmosfera que garante uma força ilimitada àqueles que vão para o fronte da batalha. Esses são os servidores que estão lá. E a Ayani Besant, percebendo nesse serviço algo que é a própria manifestação da espiritualidade, funda a Ordem Teosófica de Serviço, que está aí presente no mundo, inclusive no Brasil, com muitas campanhas, atualmente focada, entre outras, no auxílio dos nossos irmãos que padecem com os problemas climáticos em Minas Gerais, especialmente em Juiz de Fora e Ubá. Se diz que o próprio servidor, ao servir, por vezes descobre que existe um caminho de estudo. E ele vai encontrar esse caminho de estudo. E o estudante da sabedoria divina tem uma inclinação de ajudar aqueles que estão no fronte. E eis que descobre que quando ele se coloca no fronte, ele está passando por um processo de transformação. Isso vai estar muito inclinado com o temperamento de cada um de nós, mas haverá um tempo em que descobriremos que temos que ter um equilíbrio em todas essas áreas. A gente vai ter uma inclinação mais por um, mais por outro. A gente pode ter um caminho que se conecta mais pela religião, mais pela ciência, mais pela filosofia, mais pelo serviço, e vai descobrir um equilíbrio que nos faz livres para consagrarmos a vida ao Dharma. Alguém mais? Perguntas? Eu gostaria não só de parabenizar, mas também de deixar aqui um recado, acredito, de todos nós.
Nós aguardamos aqui, desde o nosso George, aguardamos aqui a visita do nosso presidente, não por ser o presidente da Sociedade Teosófica, mas porque já havíamos visto em alguns vídeos, não, a vontade e o seu conhecimento e a vontade de colocá-lo tão francamente e tão didaticamente para todos nós. Os nossos parabéns, eu acredito que são de uma animação maior para cada um, presidente. Para cada um. E tem um irmão que desde o início, preocupado já com todos esses conhecimentos, ele me dizia: me faça o seguinte, convida o presidente para que possa jantar em minha casa. Assim foi feito. E assim também a gente agradece. Dr. Augusto Carlos Garcia de Viveiros. Depois de Otávio falar, ninguém fala. Ninguém fala. Nota 10. Não, nota 11. As suas palavras foram de tradição e sabedoria. E pode ficar certo que elas mergulharam na nossa mente. E estaremos pensando todos os dias sobre as suas palavras. Muito obrigado pela sua vida. Os nossos agradecimentos, portanto, e o nosso doutor Otávio Marquezine já está se preparando para um novo ponto, tá? Para levar o seu conhecimento. Sai agora para João Pessoa, os amigos já estão aguardando como médium de transportes, né? Já para levá-los, caminhando para nós. Nós já ficamos aqui na expectativa de ouvir a nossa Simone. Já no próximo encontro, a nossa Simone, que já começa também a delinear, inclusive, todos os passos, como o Otávio já tinha nos falado ontem, do nosso perceber a chegada da implantação da nossa loja, depois do nosso grupo de estudo teosófico. Presidente, mais uma vez, os nossos agradecimentos por tudo aquilo, pelo seu esforço, principalmente, de estar conosco. Seguimos juntos, né? A gente tem aí uma programação nesse ano de 2026, entre uma palestra e outra. Nossas almas estão juntas, o coração pulsando nessa vida divina, nessa expressão daquilo que é mais sagrado. Independente do espaço, das necessidades, do tempo e do momento do reencontro. Seja cada reencontro coroado por um estado de harmonia, de paz, que é necessário para esse espargir da sabedoria transformadora. Então, é um até logo, porque, na verdade, além dos sentidos, não existe encontro ou despedida. Nós somos um. Nossa foto, que a gente possa, então, já marcar mais um ponto para posteriori, da gente poder relembrar de tudo isto. Aqui. Como? Sim, aí eu já agradecendo ao nosso querido Vogan, tá? Que
foi o primeiro a chegar hoje aqui. E agradecendo também a Genildo, ao pessoal todo da nossa querida TV Assembleia, por todo o carinho e tudo. Pronto, podem fechar aí a gravação, porque agora fica conosco aqui.